Bom dia, voltei para a nossa aula de geografia hoje e vamos começar a trabalhar caracterizando os lugares, tá certo? Vamos fazer essa leitura e depois vamos para o livro. Diz assim: identidade do lugar é a mistura das características únicas do lugar, como as paisagens, as atividades comerciais, as festas e os costumes. Então, o que é que identifica? Qual é a identidade do lugar? Ele mostra as características daquele lugar, como as paisagens, as atividades comerciais, quais são os comércios que tem, quais são as festas e os costumes. Eu não estou falando de um bairro, eu estou falando de uma localidade, do local, do lugar, tá certo? Então, aquele lugar, Recife, o lugar do Recife. Quais as características desse lugar? Quais são as suas atividades comerciais? Quais são as suas festas? Quais são os seus costumes? O que é a comunidade? O que define uma comunidade é a forma como as pessoas se comportam nela. Então, o que define uma comunidade, nosso local, é como as pessoas se comportam nela. Duas comunidades podem ter as mesmas coisas, mas não são idênticas, nunca serão idênticas. Pode ter duas coisas, mas nenhuma será idêntica, como gêmeos. Não, cada um vai ter a sua própria, podem se parecer, mas elas são diferentes, nunca vão ser idênticas. No início da nossa nação, na época do descobrimento, nosso país foi formado com a interação de três grandes blocos, que foram os étnicos e os culturais, certo? E eles foram os negros, que foram trazidos da África como escravos, os indígenas, que eram os nativos da região, e os brancos, que são os portugueses e outros povos europeus. Então, além das etnias, né, nós temos os negros, que também faz parte da formação do povo brasileiro, que foram trazidos da África como os escravos, os indígenas, que foram os primeiros nativos da região, mas também os primeiros escravos, e os brancos portugueses e outros povos europeus vindo de outros países para também formar a população brasileira, tá certo? Então tem isso aqui, que todo lugar tem as características únicas, como a gente já viu, como paisagens, as atividades comerciais, as festas e os costumes. Isso é chamado de identidade do local, do lugar. Essa identidade é como fosse um rosto. Esse rosto é um conjunto dos fatos sociais e diários das pessoas que habitam o lugar e o dos grupos sociais que elas formam nela. Então, tudo isso é meu rosto, é a característica daquele lugar que eu moro. Por isso, não existem países, estados ou cidades iguais social ou culturalmente. Não existe nenhuma cidade igual a outra em termos de vida social, a sociedade ou cultural, as coisas que a gente cultua, da nossa cultura popular, o frevo, o caboclo de lança. Então, é uma coisa da cultura pernambucana. E assim como o nosso próprio rosto, a identidade de um lugar é completamente única. Diz aqui, ó. Por exemplo, duas comunidades podem ter ambas uma fábrica de sapatos, uma rodovia, uma estação de trem, mas jamais serão idênticas. A minha fábrica de sapato não vai ser igual a de vocês. Várias faces do Brasil. O Brasil, devido à sua extensão territorial, à sua extensão de terra e diversidade étnica, é um país com diversas identidades culturais locais. É um país tão diverso que é praticamente impossível de dizer que existe uma região, povo ou cultura local que possam ser eleitos como a cara do Brasil. Nenhuma das cinco regiões pode dizer assim, eu sou a cara do Brasil. Não. Todas as cinco regiões, todo o povo brasileiro é a cara do Brasil. Desde o início da nossa nação, foram formados por três grandes grupos, né? Que diz lá, que a gente já viu, que são os étnicos e culturais,
que formaram com os negros, que foram os trazidos da África como escravos, os indígenas, que foram os nossos primeiros habitantes e os primeiros escravos, e os brancos, que foram os portugueses, e os outros povos europeus que vieram aqui fazer a formação do povo brasileiro. Os indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Quando os europeus chegaram às nossas terras, estima-se que existiam cerca de 4,5 milhões de nativos espalhados pelo território do nosso Brasil, quer dizer, 4,5 milhões de índios nessas terras. Então, eles foram os primeiros donos e esse Brasil, essa terra não foi descoberta porque já tinha gente nela. Eles tinham um modo de vida muito diverso dos estrangeiros. Não viviam em função do comércio e do lucro. Levavam a vida simples de subsistência, plantar para comer. Eles não se preocupavam com riqueza, com dinheiro. O que eles plantavam, eles comiam, viviam da caça e da pesca. Acumular riqueza não fazia parte da filosofia dos nossos nativos. Quer dizer, eles não gostavam de juntar riqueza, ouro. Os indígenas se dividiam em vários povos de moradia móvel, quer dizer, ia de um lado a outro. Aqui, dava numa aldeia, ia para outra. Baseadas nos recursos que tinham disponível, ou seja, eram nômades. Eles montavam a tribo, plantavam, colhiam. Quando aquele lugar não dava mais, eles já iam para outros. Cada um desses povos indígenas tinha sua língua, suas tradições e seus costumes. Então, nem eram índios, mas nenhum era parecido com o outro. Aí vieram os europeus. Os europeus se instalaram no Brasil pela primeira vez com a expedição portuguesa de Pedro Álvares Cabral, que tinha como principal objetivo extrair riqueza das então terras desconhecidas. Ao se instalarem no futuro Brasil, os europeus não tinham muita preocupação em conservar o modo de vida ou respeitar os limites das terras daqueles que aqui já se encontravam, os indígenas. Então, eles não tinham nenhum respeito com esse povo que já morava aqui, certo? E eles trouxeram consigo os escravos, que naquela época eram escravizados. Isso fez com que esse povo depois se tornasse um dos maiores blocos étnicos e culturais. Então, nossa herança maior são dos negros africanos, dos primeiros escravos. Qual é a influência africana no Brasil? Apesar das precárias condições de vida e de trabalho, os africanos não adotaram a cultura de seus senhores, em detrimento à sua própria memória. Cada um trazia consigo a vivência e a cultura de seu povo. Ao chegar ao Brasil, o contato com a cultura europeia, a cultura dos outros povos africanos e com a cultura brasileira em formação, fez com que os negros que aqui estavam iniciassem uma cultura própria dos afros brasileiros. Então, nós temos a fala, a comida, as tradições, as brincadeiras, festas, o vestir, né? Então, nós deixamos muitas heranças. Então, o que é que você vai fazer na atividade? Você vai completar corretamente o texto, que é: todo lugar tem características únicas, que são as marcas alternativas corretas. Quer dizer, no segundo quesito tem 2 alternativas corretas. Terceiro, marca alternativa que completa a frase adequadamente. Desde o início da nação, na época do descobrimento, nosso país foi se formando com a interação de 3 grandes blocos, que foram Tantã e Tantã. Marque aqui a opção correta e escreva no espacinho. Cite um costume que herdamos algo que trazemos na nossa herança, dos indígenas, dos africanos e dos europeus. Tá bom? Mãos à obra, boa tarefa e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, meus amores. Amo vocês.